Bora, pessoal, continuando. Concluímos o projeto na aula anterior, mas a gente vai continuar utilizando ele aqui em algumas aulas para trazer outros recursos mais avançados de visualização do Power BI. E o recurso que nós vamos aprender agora é o de indicadores ou bookmarks, também conhecido por fazer o storytelling, a gente criar uma sequência, onde a gente deseja manter a atenção do usuário para os dados que estão sendo apresentados, ok? Então vamos lá. Para a gente ativar esse recurso, a gente vai vir aqui na aba exibição, vamos clicar em indicadores, ok? Sempre que a gente utilizar esse recurso, é interessante também a gente ativar aqui o painel de seleção, para a gente verificar, vou até minimizar aqui, para a gente ter o melhor visual possível aqui, para vocês entenderem bem o que a gente está fazendo e como a gente está fazendo. Bom, a gente vai criar agora indicadores. Na verdade, antes eu vou fazer uma cópia desse painel para manter esse original, então duplicado. Vou falar aqui o nome desse cara aqui é o Story, só para a gente saber o que está acontecendo. Então, a formatação que eu vou mexer é nesse visual, ok? No Story, o painel, vou deixar no formato original. Agora eu quero criar indicadores de atenção. Então, estou vindo aqui no orçamento, cliquei no orçamento, vim aqui nos 3 pontinhos e eu vou utilizar essa opção destacar. Olha o que aconteceu. Ele ocultou, deixou assim, como se fosse uma marca d'água, os outros visuais, e manteve a atenção aqui para essa informação. Porque o que acontece? Às vezes, quando você abre um dashboard com muita informação, a pessoa pode ficar um pouco dispersa e se perder aonde que ela está analisando, Você está falando, está explicando os números e ela às vezes está olhando em um outro ponto. E com isso a gente consegue dar essa atenção. Então, ativei aqui, olha o que eu vou vir agora aqui, adicionar. Esse é o meu indicador 1. Se eu quisesse renomear, duplo clique aqui, abre aqui para eu poder estar renomeando, ok? Então, vou colocar aqui, só para ficar claro para vocês, colocar aqui fase 1, por exemplo. Legal. Agora, eu quero ir para um próximo ponto. Eu quero falar aqui sobre o realizado. Cliquei aqui, desfez. Vou vir aqui, mais uma vez, em destaque. Vou vir aqui em adicionar. E vou colocar aqui fase 2. Legal. Vou clicar em saldo. Mais uma vez aqui em destaque. E vou vir aqui como fase 3. Legal. Feito isso, agora eu posso vir aqui no performance, vir aqui em destaque novamente e adicionar o fase 4. Poderia até estar colocando aqui o nome dos indicadores, para a gente tá fazendo, mas aqui como eu estou seguindo uma ordem lógica, então a gente está fazendo. Então 1, 2, 3, 4, agora vou vir aqui no KPI, vou mais uma vez aqui dar um destaque para ele e vir em adicionar. Legal, esse vai ser o nosso fase 5. Bacana. Agora, vou colocar aqui no modo de exibição, só para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Então, exibição, ele abre uma tela diferente e ele coloca aqui os indicadores de 1 a 5. Estou na fase 1, fase 2, ele pulou aqui, fase 3, fase 4, fase 5. Bacana, Com isso, você poderia fazer o storytelling marcando todos os seus visuais para você vir falando de cada um. Não vou fazer de todos, vocês viram aqui como é que faz para não ficar muito demorado, esse processo é repetitivo. O que eu vou fazer agora é um diferenciado. Eu vou clicar aqui, por exemplo, na segmentação do filtro do comercial e vou adicionar um indicador. Então, eu tenho aqui o comercial, tá filtrado. Opa, perdão, eu só desfiz aqui uma etapa. Aqui esse é o 4. Para eu fazer essa configuração, eu devo sair do modo de apresentação que eu havia ativado. Então, agora sim, sair do modo de apresentação, habilitou
aqui, agora sim, eu vou clicar fora, vou, por exemplo, selecionar o comercial e vou adicionar um indicador. E aqui, por exemplo, eu vou falar comercial. Legal. Vou selecionar agora um outro, centro de custo, por exemplo, recursos humanos, e vou adicionar mais um bookmark e vou colocar aqui RH. O que significa? Eu posso deixar filtros, né, pré-configurados para fazer a apresentação. Né? Ao invés de eu vir ficar aqui clicando, né, eu poderia fazer de todos para ir fazendo a explicação. Né? Então, vou voltar mais uma vez aqui no modo de exibição. Então, vamos lá. Agora eu tenho orçado, eu tenho aqui o realizado, eu tenho aqui o saldo, a fase 4, a fase 5. Eu tenho agora todo o gráfico, porém, olha aqui, ó, comercial ativado. Né? E também eu tenho aqui, vou dar o próximo passo, agora eu tenho recursos humanos ativado. Então, a gente pode deixar filtros pré-configurados para fazer essa apresentação. Poderia também, pessoal, aqui do fase 5, por exemplo, deixa eu sair do modo de apresentação, do fase 5 para o fase comercial, vim aqui adicionar uma outra fase. Na verdade, ó, como ele veio para cá, eu vou remover aqui. Eu quero que essa fase tenha todo mundo. Vou renomear ela para geral. Então, deixa eu clicar fora aqui para ele manter. E vou vir aqui nesses 3 pontinhos, ó, e vou pedir para atualizar. Legal. Então, vocês viram que eu movi uma etapa aqui de apresentação. Agora, vamos lá na exibição de novo para a gente ver o que está acontecendo. Então, mais uma vez aqui, exibição. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, todo mundo, que é o geral. E agora, eu vou contar a história de cada departamento de acordo com que eu estou, conforme o meu planejamento para a apresentação. Dessa forma, a gente consegue fazer com que esse recurso a gente direcione, né, a atenção das pessoas, né, para que, de fato, né, a gente consiga transferir a informação desejada. E agora, o que nós podemos fazer? Sair dessa apresentação, nós vamos publicar esse painel, ou seja, republicar ele novamente. Vou escolher aqui o meu workspace. Publicando, ele vai falar que deseja publicar. E olha aqui, ó, como eu criei dashboards, olha aqui, ó, tem um relatório e 2 dashboards, né? Para a gente medir o impacto com o que a gente criou na aula anterior. Vou pedir para substituir. Vamos abrir o projeto. Opa, ele veio para cá na outra tela. Vamos aguardar ele abrir. E o que acontece? Essa configuração do storytelling que nós fizemos na página Story vai vir para cá. Vamos ver aqui, está demorando um pouquinho para atualizar. Deixa eu dar um F5 aqui para ver se já acelera esse processo. Aqui, ó, eu estava na página Story, ele habilitou aqui o Story. Olha o que a gente tem aqui, ó, mostrar mais indicadores. E o que vai acontecer? Deixa eu maximizar a nossa tela inteira. Ele está aqui e eu vou para o modo, né, de exibição. Né? E no modo de exibição, novamente, ó, abriu a barrinha aqui embaixo e aí eu posso contar a história dos dados, né, para o nosso público. Né? Agora ele veio para o geral, né, onde tem todos. Veio aqui para o centro de custo comercial, veio para o centro de custos recursos humanos, né, e a gente tem, né, a informação, né, de todo mundo. Eu poderia também, ó, fechar ali, depois que eu configurei, fechar, para não aparecer aquilo, para não tirar a atenção, né, a tela completa fica mais interessante, e eu também posso voltar, né? A hora que eu quiser sair do modo de apresentação, só vir aqui embaixo no X. Voltamos para o indicador 1 para a gente restaurar conforme estava anteriormente. Posso vir aqui no X, pressiono o ESC para sair do modo de tela cheia e venho aqui, ó, restaure os padrões feitos anteriormente. Vou redefinir
e o storytelling, né, foi desligado para a gente fazer agora a apresentação da forma que você deseja conduzir. Na próxima aula eu vou trazer uma outra dica para a gente utilizar o storytelling para ocultar elementos, né, do gráfico, como filtro, que às vezes acaba ocupando um espaço desnecessário. Até mais! Bora pessoal, continuando, agora nós vamos criar um menu retrátil para ele ficar oculto ou visível à medida que a gente acione um botão, né? É como se fosse um liga e desliga e a gente vai utilizar o recurso, né, de indicadores, de bookmark para fazer isso. Bom, para a gente manter o histórico aqui, eu só vou duplicar a nossa página, então página duplicada, mais para vocês terem o portfólio e ter como era antes, né? Então vou clicar aqui com o botão direito e vou colocar aqui menu retrátil, para vocês saberem o que nós fizemos aqui. Então, retrátil, ok, legal. Bom, agora eu tenho uma página duplicada. Primeiro passo que eu vou fazer aqui, ó, vou pegar, como eu quero que o menu fique aqui, eu vou mover, só para facilitar para eu trabalhar, vou mover o ranking para cá, e depois eu trago ele de volta. Vou inserir aqui um visual, né, de retângulo, então inserir, vou vir aqui em formas, vou pegar o retângulo, ele já até veio, né, pro local, deixa eu só fazer alguns ajustes finos nele, vou diminuir o peso da linha, para ela ficar um pouquinho mais fina, e vou colocar a cor dela um pouco mais clara, né, de acordo com o que a gente está utilizando nos demais, legal. O preencher, eu vou deixar aqui uma transparência de aproximadamente 70%, legal, e agora eu vou vir aqui, vou ligar o título e vou escrever aqui, por exemplo, selecione seu filtro, por exemplo. Como ficou em vermelho lá, eu vou trocar para a cor padrão, né, que a gente tem aqui nos menus, que é a cor branca, e também vou centralizar o selecione seu filtro e utilizar a fonte Segoy Bold, que é o que eu estou utilizando no projeto, só para manter o padrão. E a cor da tela de fundo, também vou utilizar o mesmo verde que nós estamos utilizando aqui, para não ter uma diferença, né, muito grande de visual. Manter o padrão é bem, assim, interessante, esteticamente fica bom para o seu trabalho. Próximo passo, a gente vai agora configurar a segmentação. Então, a gente vai pegar a segmentação que está aqui, vou mover ela para cá, ok, vou pegar aqui ela e diminuir um pouquinho para dentro desse espaço, né, que nós estamos determinando. E agora o que eu vou fazer aqui na segmentação? Vou vir aqui na aba de formato e vou trazer ela para frente, né? Porque quando eu coloquei essa imagem, todos os objetos aqui estão nessa ordem, né, de um sobre o outro, vamos dizer assim, dessa forma. Então, eu trazendo ele para frente, ele vai ficar para frente do visual, o último visual que eu tenho. Legal. Bom, feito isso, só aqui fazendo um ajuste, acho que ele não veio ainda totalmente para cima. Deixa eu clicar aqui fora, clicar aqui no objeto, vir aqui em formato, deixa eu vir em avançar, pedir para trazer tudo para frente, aí já vem. Só vou fazer um ajuste, na verdade, no título dele, tirar aqui o centro de custo, vou colocar ele com um alinhamento à direita e a cor da tela de fundo, vou colocar um outro tom de verde, só para dar uma diferenciada do fundo que nós temos aqui, que está com 70%. Poderia até, eu acho que, de repente, o fundo, ó, cliquei no objeto, já mudou. Vamos ver 50%, se fica um pouquinho mais suave, 30%. Vocês podem fazer o ajuste que vocês desejarem, tá? Então, vamos ver como que tá. Acho que ficou muito. Vamos fazer esse ajuste aqui do preencher. Deixar como 70 mesmo. Acho que tá legal. Bom, agora eu vou pegar aqui, vou dar um Ctrl C, Ctrl V nessa segmentação, ok? E eu vou colocar, para a gente ter um pouquinho mais de informação, vou colocar aqui, por exemplo, o mês e o ano. Então, sai o campo centro de custo e entra o ano, mês, ano. Legal, agora eu vou lá no título.
colocar um mês ano aqui, ok. Agora eu vou ajustar aqui para um tamanho mais ou menos, né? Para não ficar sobrando muito espaço, vamos dizer assim, dessa forma. Agora eu vou pressionar aqui o mês ano, vou pressionar o Ctrl, selecionar o centro de custo e selecionar o card aqui, o card não, na forma, o retângulo que nós colocamos. Agora eu vou clicar com o botão direito e vou agrupar, fazer com que isso torne-se um objeto só. Agrupar, ele criou o grupo aqui, então esse grupo eu vou vir aqui, escrever menu retrátil, por exemplo. Poderia dar qualquer nome, apenas para a gente ficar de fácil entendimento, né? Se eu vir aqui em formas, abrir ou expandir ele, então tem a segmentação do mês ano, do centro de custo e o selecione seu filtro é o card, porque ele pegou o nome do título, né? Até poderia colocar aqui que esse é o retângulo. Legal. Agora eu vou vir aqui em exibição para adicionar, né, os indicadores que vão ajudar a gente a controlar, né, o que a gente vai estar fazendo. Então, deixa eu pegar aqui só para a gente ter mais espaço, né, ativando aqui indicadores, e aí eu vou adicionar um movimento para menu ligado, vamos dizer assim dessa forma, e vou adicionar um outro bookmark para menu desligado. Ok. Bom, com o menu desligado, agora eu vou fazer um pouquinho diferente que a gente fez na aula anterior. Bom, com o menu ligado, a gente não mexe nada aqui, ele fica aparecendo. Agora, com o menu desligado, então cliquei aqui nesse indicador e eu vou pedir para ele ocultar o menu retrátil. E aí eu vou vir aqui e atualizar essa parte. E aí o que vai acontecer? Ligado. Opa, vamos ver aqui, eu acho que atualizou o ligado também, então deixa eu ativar aqui onde que é ligado. Então tá ligado, vou vir aqui e atualizar. Ok. Venho no desligado e aí sim agora tá desligado. Então ligado e desligado. Já fizemos uma parte. Então, eu posso pegar agora que está no movimento desligado aqui, arrastar o nosso gráfico para cá, posicionando ele onde que ele estava. E agora a gente tem, né, o menu ligado e desligado. Embora, como eu utilizei um filtro bem fraquinho, vamos dizer assim, dessa forma, eu poderia estar aqui fazendo mais ações, né? Deixa eu primeiro clicar nesse visual, trazer ele todo para frente, formato, vem aqui avançar, trazer para frente, ok, vamos ver aqui o que está acontecendo. Vou pegar esse visual aqui e jogar ele para trás. Ok, na verdade, o que eu teria que fazer, né? Selecionar, por exemplo, aqui onde está o filtro, vir em visualizações e reduzir, vamos clicar aqui, só, na verdade eu quero só esse visual, deixa eu clicar nele aqui, vim em seleção, selecionei ele, vou no preencher e vou diminuir um pouco a transparência. Para quê? Para não aparecer tanto o visual que está lá atrás, né? Vamos ver como é que ficou agora, tá? Depois é mais ajuste estético, é mais para a gente saber como que funciona aqui. Próximo passo é a gente incluir os botões. Embora aqui tá me incomodando, deixa eu fazer o ajuste do centro de custo, colocar agora mais forte ali o título, que não ficou legal aquela cor, para dar o destaque. Aí eu vou clicar no outro também e colocar a mesma cor, colocar um pouquinho mais forte, só para a gente realçar, né, os dados que a gente quer visualizar. Legal, ficou um pouquinho melhor. Agora a gente vai vir aqui, inserir, a gente vai vir em botões, vou selecionar um botão em branco, ele veio para cá, ó, é esse objeto que eu quero, vou arrastar ele
mais ou menos para cá, para essa posição. Vou expandir ele um pouquinho mais. Ok. Agora eu vou configurar esse botão. Texto do botão. Vou colocar aqui, por exemplo, ligar filtro. Ok. Vou aumentar a fonte dele um pouco. Vou colocar o Segoy Bold. Ok. Ligar filtro. Se eu quisesse colocar alguma situação ou preencher, eu acho que é válido. A gente poderia colocar alguma cor que a gente já está, né, utilizando. Então, vou deixar o verdinho aqui para não ficar muito fora do tema. A gente poderia fazer N configurações, mas vamos ser bem objetivo aqui o que nós desejamos. Ó, vou vir aqui em ação, clicar em ação. Aí, qual que é o tipo de ação que eu vou desejar? É algo relacionado a indicador. Qual indicador que eu quero que ele vá? Quando eu quero ligar o filtro, eu quero que ele vá para menu ligado. Ok. Feito isso, a gente poderia até colocar aqui, ativar o menu. É só uma dica de ferramenta. Ativar menu. Ó, a gente já tem a dica, né, ali para a gente saber o que nós estamos fazendo. Agora eu vou fazer uma cópia desse botão. Então, Ctrl C, Ctrl V, tem uma cópia dele. E aí eu vou alterar aqui para desligar. Desligar o filtro. Vamos vir aqui embaixo no indicador dele. Ação, indicador. Agora eu quero que ele vá para ação, menu desligado. E aqui, só no dica, para a gente ter um recurso a mais, desativar menu mais para aparecer a informação. Vou posicionar um em cima do outro, aqui, ok. Agora eu vou vir aqui, menu ligado, cliquei nesse movimento. Só para ficar mais claro, né, eu vou falar que vou renomear os botões, né, botão desliga, que é o último que eu coloquei, e esse é o botão ligar. Legal. Agora eu vim aqui. Com o menu ligado, o que eu quero que aconteça? Que o filtro desligar, né, esteja visível e o ligar não. Então, vou aqui vir desativar, ocultar esse menu. Vou clicar aqui novamente e vou vir aqui e atualizar essa informação. Então, com o menu ligado, né, eu tenho o visual do menu e o botão desligar fica aparecendo para eu poder desligar, né, o nosso menu. Já com o menu desligado, vindo aqui para o próximo movimento, eu quero que o botão ligar, né, apareça e o desligar não. Então, eu desativo o desligar e venho aqui e atualizo. Legal. Já deve estar funcionando. Então, vamos lá. Vou clicar, pressionar o Ctrl aqui e ligar o filtro. Apareceu o filtro para nós. Aí eu poderia vir aqui e selecionar algum departamento, por exemplo, presidência, ativou para presidência. Quero desligar o filtro do visual só. E aí ele voltou para centro de custo. Então ainda a gente tem um problema, porque quando a gente faz esse filtro, qual o comportamento desejado? Eu quero vir aqui novamente, então pressiono o Ctrl aqui, liguei o filtro. Eu quero selecionar um mês ou um centro de custo, desligar o filtro, mas os dados permanecerem filtrados. Então aí o que eu vou fazer aqui? No menu desligado, eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos e vou vir aqui em dados e vou desativar essa função. Legal. Agora sim, vou ligar o filtro, por exemplo, vou selecionar recursos humanos, vou desligar o filtro e os dados devem permanecer filtrados no centro de custo. Então vamos lá. Permaneceu ligado no centro de custo. Então, aonde que está sendo desligado, né, no movimento que eu quero fazer, eu não quero que os dados voltem no status original. Então, eu vou desligar essa página aqui para manter o filtro
que eu estava fazendo. Na hora que eu quiser trocar o centro de custo, pressiono o Ctrl aqui, seleciono o centro de custo que eu desejo, financeiro, e aí eu tenho o resultado desejado. Legal? Vamos agora fazer a atualização e exportar esse projeto para a gente ver como é que funciona lá no Power BI Web. Bora então? Então, vou fechar aqui os bookmarks, todas as visualizações, vou vir aqui em página inicial, publicar esse projeto. Enquanto ele está publicando aqui, né, o que é legal disso aqui? Você economiza espaço quando você tem que utilizar o filtro. Vou pedir para substituir. Então, com isso, você otimiza espaço para os indicadores que, de fato, você pretende, né, estar criando. E aí você pode ter, né, esse filtro retrátil para fazer essa atualização para você. Vai abrir aqui na página que nós paramos. Então, vamos aguardar aqui. Vou pedir o modo de visualização tela inteira. Como estava lá na posição do filtro, né, desligado, por isso que ele apareceu assim dessa forma, mas vou desligar o filtro. A gente tem, né, os dados aqui, agora eu vou ligar o filtro, vou selecionar aqui diretoria, por exemplo, né, desligo o filtro e permanece aqui na diretoria. Liguei o filtro, apareceu a abinha aqui para nós, para todos, vou lá em presidência, por exemplo, ativou os dados, desliga o filtro, porém os dados permanecem. Espero que vocês tenham gostado desse recurso e utilizem bastante em seus projetos. Até a próxima aula. Bora pessoal, continuando, nessa aula eu quero demonstrar para vocês como nós fazemos para consumir dados do conjunto de dados que nós já publicamos no serviço da Power BI na nuvem. Então eu estou aqui com o Power BI Desktop zerado, né, sem absolutamente nada. E o que nós vamos fazer? Selecionar essa opção aqui, conjunto de dados do Power BI. Ou também a gente poderia vir aqui em obter dados, também aqui ela fica acabando, né, em evidência, porque ela é muito utilizada e ela ajuda você a ganhar muita produtividade. Uma vez que você fechou um modelo de dados para uma determinada área de negócio e você vai disponibilizar para os usuários consumirem, muito parecido, né, com o que é feito no Analysis Service, você pode vir aqui no conjunto de dados do Power BI. Uma vez que eu estou logado, né, com a minha conta, vale salientar, muito importante isso, você vai escolher o dataset que você deseja. No caso aqui eu vou pegar o exemplo do orçamento e o que vai acontecer aqui, ó? Ele vai importar os dados que a gente já modelou do projeto anterior, né, com a fonte de dados que está na nuvem, né? Com isso a gente ganha muita agilidade, muito tempo. Então a gente tem aqui as medidas, as tabelas exatamente conforme a gente criou. Detalhe pessoal, quando a gente faz esse consumo, né, de dados dessa forma, olha aqui, ó, só está aparecendo 2 ícones, né? Tá faltando o terceiro aqui, que seria o de dados, né? Ele não aparece porque a gente não altera esses dados. A gente pode criar novas medidas, fazer algumas situações com o que nós já temos aqui, porém não é possível a gente alterar os dados e as tabelas que existem aqui, ok? Bom, feito isso, vamos fazer aqui uma demonstração dos números. Só pegar aqui uma medida qualquer aqui, porcentagem do realizado. Ele está indo buscar os dados na nuvem e pronto, já está aqui. Ctrl C, Ctrl V. Vamos pegar aqui o saldo, arrastar para cá. Né, nós temos o valor e a gente poderia aqui, só para efeito de demonstração, pegar um gráfico de faixa de opções. Aqui o objetivo é mais demonstrar a funcionalidade, né, o recurso para vocês. Vamos pegar aqui o nosso mesano, colocar aqui no eixo, por exemplo. Vamos pegar aqui uma medida de totais, jogar aqui em valor, ok? E a gente poderia colocar aqui mais um valor, por exemplo, o valor realizado. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, valor realizado, trazendo para cá, e a gente tem um gráfico de faixa de opções, né, com os valores realizado, orçado. Poderia
trocar aqui para um gráfico de linha ou coluna, né? Também poderia ser uma tabela, Ctrl C, Ctrl V, só para a gente de fato evidenciar. Deixa eu trazer os cards para cá, que agora os dados não estão aqui na máquina, né? Os dados estão na nuvem e sendo consumidos por esse recurso. Espero que vocês tenham gostado, utilizem muito esse recurso, porque ele vai ajudar você a ganhar produtividade, né, quando você começar a publicar os seus relatórios e fornecer os dados oficiais da empresa para usuários finais consumirem. Um grande abraço e até a próxima aula. Bora, pessoal, continuando, né, embora nós fizemos, né, um belo trabalho aqui no Power BI, né, publicamos, né, o nosso dashboard na nuvem, entregamos, apresentamos para os usuários finais, né, para usar, eventualmente, né, muitas vezes vai acontecer e você receber a seguinte pergunta: dá para analisar no Excel? Né? Assim, isso vem de uma cultura antiga, né? Espero que ela mude nos próximos anos, que as pessoas aprendam a analisar os dados, né, de uma forma diferente, embora o Excel é uma excelente ferramenta e ele acaba ajudando, mas também tem que haver uma mudança, né, de cultura, né? E a gente também precisa atender essa demanda. Então, nós estamos aqui no Power BI Service. Como que nós fazemos isso? Existe a opção aqui no serviço da nuvem do Power BI, onde nós vamos vir aqui em exportar. E aqui existe, né, analisar no Excel. Então, vou clicar aqui. Ele vai perguntar aqui, ó, primeiro é preciso fazer, né, algumas atualizações, né, no seu Excel. No meu caso, eu já instalei, né, essas atualizações, mas se você estiver utilizando pela primeira vez, você vai clicar aqui em Download, ele vai instalar, baixar, né, para você um executável e você vai simplesmente instalar ele num processo bem simples, né, Next, Next, Finish, para você poder utilizar esse recurso. Então, por exemplo, se eu fosse fazer aqui o download, né, esse arquivo MSI aqui que ele vai instalar hoje, né, nessa versão em torno de 74 megas, salva, instala, né, ele instala o plugin necessário, né, para você poder utilizar. Deixa eu dar aqui um cancelar, né, no meu caso. No caso eu instalei, então eu vou vir aqui, analisar o Excel novamente, vou falar que eu já instalei essas atualizações e ele vai criar um arquivo do Excel com todos os dados, né, que nós subimos aqui para esse dataset da nuvem. Para quê? Para eu poder utilizar no Excel, como se fosse um serviço na nuvem. Então, ok. Agora deixa eu pegar aqui em Downloads o arquivo que eu acabei de publicar. Quer dizer, o projeto que nós publicamos, né, agora ele tem um conjunto de dados. Vou habilitar aqui para edição e ele habilita aqui o modelo. Ó. Lembrando que essa conexão está buscando, ó, que nem aqui, ó, as conexões de dados externas foram habilitadas. Deixa eu habilitar o conteúdo, ok. Pode ser que no seu Excel apareça sim ou não, né? Se você quiser estar lendo esses dados, né, você habilite. O que está acontecendo aqui? Eu tenho o Excel que abriu no formato de planilha dinâmica, ó, carregou o volume de dados e a gente tem os modelos aqui, ó, as medidas que nós criamos, as tabelas, né, que nós temos, e aí a gente pode utilizar. Então, vou vir aqui na planilha dinâmica, por exemplo, arrastar o mês e ano para cá, legal, puxou o mês e ano, vou pegar aqui os totais, jogar aqui em valores, valor orçado, valor realizado, legal, tenho aqui as informações. E eu poderia aqui também vir na dimensão centro de custo e jogar aqui em colunas o centro de custo, né? Fica um pouco pesadinho, né? Que ele vai puxar, né? E aí você faz tudo que você já conhece. Não vou falar muito do Excel, né? Porque provavelmente já é uma ferramenta que você utiliza, não é o nosso escopo, mas para demonstrar que existe essa integração muito fácil da fonte de dados que nós subimos da nuvem do Power BI se conectando com o Excel quando a gente utiliza o recurso de análise de dados. Espero que vocês tenham gostado desse macete. Até a próxima aula. Ora, pessoal, continuando ainda aqui no Power BI Service,
queria comentar sobre o recurso para você fazer a gestão do armazenamento, né, de espaço que você tem. Depende da sua assinatura, né, se ela for Pro ou Premium, né, você vai ter uma determinada alocação. E onde você faz isso? Então, nós temos aqui conteúdo, temos os nossos conjuntos de dados, né? Temos aqui nos conjuntos de dados, aqui também a opção para fazer a análise do Excel, que a gente acabou de ver na aula anterior, né? Segurança, configurações, permissões, linhagem, mas é exatamente aqui, nesses 3 pontinhos, né, de configurações, a gente vem em configuração, gerenciar o armazenamento pessoal. E aqui, quando a gente vem no agendamento, né, pessoal, né, do armazenamento, né, nós temos cada conjunto de dados, qual que é o tamanho dele, quando foi a última atualização, quais painéis eles estão associados, e você tem toda a informação individual e aqui em cima reduzida, né? No meu caso eu tenho 10 GB aqui para o meu usuário, né, e usei só 130 megas, então com isso você consegue fazer a gestão. E se porventura você precisar excluir, né, algum dataset, você, por exemplo, pode vir aqui na onde que você desejar, por exemplo, quero excluir esse Lab 4. Venho aqui, excluir o pacote, né, exibir, né, esse conjunto de dados. No caso, como ele tinha um aplicativo, né, que eu já havia feito, então eu preciso excluir esse aplicativo também, dar um excluir. Depende, né, se ele tem associações, né? Então vamos lá novamente, vou pegar um outro conjunto, gerenciar o armazenamento. Vamos pegar aqui esse aqui, por exemplo, excluir. E aí, como esse não tem um aplicativo associado, que é um assunto que a gente vai ver mais adiante, né, já foi realizado, né, o processo sem maiores problemas. Os aplicativos, né, é quando a gente compila, né, os relatórios e ele vem parar aqui nessa aba. E quando também, aproveitando, né, quando alguém compartilha, né, um dashboard com você, ele vem parar aqui nessa parte, né, compartilhado comigo, porque no Workspace normalmente fica o que você tem, né, o que você fez. Quando você compartilha com a pessoa ou essa pessoa compartilha com você, o que for compartilhado, né, com você vai estar aqui nessa aba e aí você pode estar acessando esses relatórios, ok? Na próxima aula a gente continua com outro assunto. Até mais! Bora pessoal, continuando, estamos no Power BI Service e agora nós vamos ver como fazer a gestão dos links que vocês compartilharem eventualmente, né, para embedar em algum site público ou de repente dentro de uma rede privada. E a gente vai ver 2 exemplos para vocês entenderem a diferença, né? No caso, a gente tem aqui o nosso gestão de orçamento, que nós fizemos aqui a segurança de linha para esse dashboard. Então, antes só queria mostrar aqui para vocês, a gente vai depois estar vindo aqui em configurações, gerenciar códigos de inserção. Aqui, ó, eu não tenho nada aqui por enquanto, então vou voltar na página anterior para o nosso relatório. Vou vir aqui em compartilhar, vou vir aqui inserir código de relatório e vou inserir num site ou portal. Legal, então eu tenho esse código aqui para eu poder fazer a inserção dentro de algum local, é só copiar, né, e jogar. E aí o que vai acontecer aqui? Quando a pessoa acessar, né, aonde você embedou, por exemplo, esse código, vai pedir o usuário e a senha para você se autenticar no Power BI e fazer o acesso. Beleza, então note que aqui é só isso que aparece. Agora eu vou pegar aqui um outro projetinho que a gente fez lá no começo do curso, que a gente fez ele sem a segurança de linha, né? A gente fez ele direto. E aí o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai vir em compartilhar, inserir relatório e olha aqui agora, ele aparece 3 opções, né? A mesma que aparecia no anterior lá, né, que era para embedar no SharePoint, aqui para colocar num site, né, ou portal, ou a gente fazer um link público. Então eu vou pegar aqui, ó, site ou portal, né, que ele dá o link para eu colocar isso, e aí também ele vai pedir a segurança quando eu utilizo, ó, ele vai pedir a sua senha para quando você for acessar. Legal. Agora, quando eu vier aqui nessa opção,
compartilhar, inserir código público, ele pede para eu criar o código de inserção, aí ele pergunta se eu quero publicar, ele gera um código, né, aqui para nós, para a gente copiar, para a gente ou mandar por e-mail, ou para inserir o HTML, ele pede qual que é o tamanho aqui para nós. Feito isso, por exemplo aqui, vou pegar esse exemplo aqui, vou copiar aqui para nós, vou fechar aqui, que aqui não, a gente não precisa fazer mais nada, né? Nós criamos esse link de compartilhamento com êxito, então fechando, vou abrir uma página aqui privativa, que não tem o meu usuário e senha, vou inserir o código aqui e eu estou acessando o Power BI, aqueles dados, né, que a gente acabou de criar aqui, carregou a página sem usuário e senha, né? Entra direto porque nós fizemos uma publicação, né, com o link público, né? Deixa eu abrir novamente a nossa página normal aqui e vou pegar o outro link aqui, que é o de site ou portal, vou copiar ele aqui, Ctrl C, Ctrl V, vou abrir a nossa aba privada, que eu não tenho usuário e senha aqui, e vou colar o código, ele vai tentar entrar e aí ele pede para eu me conectar, né? Inserir o meu usuário e senha para entrar. Então essa é a grande diferença dos dois, ok? Bom, André, publiquei aqui e tal, só que agora eu não quero mais permitir que os usuários tenham esse acesso público, né? De repente a informação não é mais pertinente, né? Ou assim, alguma situação você precisa remover. Então, como que a gente faz para resolver, né? Para que as pessoas não tenham mais acesso. Vou até deixar ele aqui do jeito que está. Vou voltar lá na nossa página, que a gente tem a gestão do Power BI, fechar aqui. Vou vir aqui nas configurações, gerenciar os códigos de inserção. Então, tem aqui um código de inserção para o relatório que está ativo. Vou vir aqui e excluir esse código. Eu poderia obter ele para mandar para outra pessoa, mas no caso, eu não quero mais que que as pessoas tenham acesso público a essa informação. Legal, feito isso, vou voltar lá na outra página privada. Agora eu vou dar um F5 aqui e provavelmente, ó, esse conteúdo não está mais disponível. E o outro, como tem um link que eu preciso colocar o usuário e senha, eu tenho que entrar com o meu respectivo usuário e senha e aí poder estar acessando o nosso relatório. Espero que vocês tenham gostado desse recurso, né, e utilizem muito aí nos seus relatórios. Até mais! Bora, pessoal, continuando. Nessa aula nós vamos aprender a embedar o relatório que nós publicamos aqui no Power BI. Então estou utilizando, por exemplo, o relatório de ações, né, que nós publicamos e a gente vai compartilhar com o site do SharePoint. Embora esse curso não seja do SharePoint, mas é mais para você conhecer as possibilidades, né, de compartilhar os relatórios que existem no Power BI. Então vamos lá. Bom, com o relatório publicado, você pode vir aqui em compartilhar, inserir relatório e pegar esse link aqui do SharePoint Online. Especificamente tem que ser esse. Ok. Vamos copiar essa informação. Ctrl C. Ok. Agora eu vou abrir o meu SharePoint. Então aqui eu tenho um site criado para o treinamento do SharePoint. Eu poderia vir aqui e criar uma página ou vir aqui, por exemplo, novo. Posso pegar aqui uma página do site para poder estar criando esse novo conteúdo, né? Isso vai funcionar de forma colaborativa, né, entre os usuários, por exemplo, que você vai estar compartilhando, né, os seus relatórios, lembrando que eles devem ter acesso a essa página se você deseja que eles acessem, ok? Então, vou colocar aqui nosso teste do Power BI e aqui nós vamos vir aqui em adicionar uma nova web part. Então, no mais, aqui eu vou pesquisar com Power BI, lembrando que eu estou numa mesma organização, ok, pessoal? Esse SharePoint pertence ao mesmo domínio do Pro que eu estou utilizando. E aqui em adicionar relatório, eu vou colocar aquele link que nós copiamos. Ok? Ele vai fazer a leitura, né, da página que nós publicamos. Então tem o dashboard 1, página 2, né, que são alguns rascunhos, né, que nós fizemos.
até dei uma revitalizada no nosso painel, colocando o fundo aqui nessa duplicata dashboard, e aqui ele pede qual a página que você quer deseja iniciar, né? Então eu posso, por exemplo, escolher aqui essa duplicata aqui do dashboard, que eu fiz uma cópia. Ele pede o modo de exibição que eu desejo, deixar o padrão 16:9, que foi assim que nós criamos. Ele pede aqui também para eu parametrizar se eu quero mostrar o painel de navegação sim ou não, que é essa parte. No caso assim, se eu quiser fixar só isso aqui, então eu desligo o painel e aqui ele vai ocultar para nós, em alguns instantes, aquela aba de navegação. E se eu quiser mostrar ou não os filtros, eu também posso estar ligando aqui. Feito esses ajustes, nós vamos publicar. E agora, né, o nosso site, aqui ele gera um endereço, né, para a gente poder estar utilizando. E aí você pode compartilhar, né, com seus demais colegas de trabalho para utilizarem, né, consumirem os dados dessa mesma informação, ok? Espero que vocês tenham gostado mais dessa aula, de formas de compartilhar o conteúdo do Power BI. Na próxima aula a gente vai gerar um aplicativo utilizando o Power BI Web. Até mais! Bora pessoal, tudo bem? Nessa aula nós vamos aprender a publicar os nossos relatórios de forma de aplicativo. E como que funciona publicar os relatórios, né, de forma aplicativa? É quando a gente pega um ou mais relatórios que nós criamos, encapsulamos, né, empacotamos eles como se fosse uma única aplicação. Quando o usuário for acessar, ao invés de ele acessar, por exemplo, o nosso dashboard de vendas, o nosso dashboard de orçamento, ou o primeiro projetinho que nós fizemos lá de análise de ações, se ele for ter acesso a essas 3 aplicações, ele pode acessar uma aplicação com essas 3 informações. Então, para isso, o que nós precisamos? Primeiro, criar um workspace exclusivo para a gente poder colocar esses relatórios que nós criamos, né? Então, vamos lá. Primeiro passo, criando o workspace. Então, vou vir aqui, cliquei em workspace, estou aqui no Power BI Web, criar um workspace e vou dar um nome para ele aqui. Vou colocar um underline na frente, só para ele poder aparecer na frente. Vou colocar aqui treina PB, ok? Ele está pedindo aqui descrição, vou colocar teste. Poderia ter mais configurações aqui. Vou dar um salvar. E ele criou aqui para mim um workspace. Legal. Agora eu preciso criar os aplicativos. Mas para eu criar os aplicativos, eu preciso ter os relatórios publicados aqui nesse workspace. Então vamos lá. Vou lá no Power BI Desktop e vou publicar o relatório. Então vou publicar, por exemplo, esse primeiro aqui. Ó, já apareceu o workspace underline treina PB. Vou selecionar ele e publicar esse relatório lá. Enquanto ele está publicando aqui nesse, vou abrir o próximo, que esse passo aqui é bem simples, né? A gente já viu em aulas anteriores. Vou selecionar o Treina PB e vou publicar também esse relatório lá. E vou abrir o de orçamento que nós fizemos também para poder publicar lá no Workspace Treina PB. Ok. Os projetos estão sendo publicados. Vamos ver se já publicou o primeiro. Aqui ele já foi, então só vou fechar aqui que está publicado. Vamos ver o segundo também já foi, então só vou dar aqui que ok. E o terceiro também já foi publicado. Legal, agora eles estão lá no workspace que a gente acabou de criar. Então vamos voltar aqui para o Power BI Web. E aqui eu já tenho, ó, ele já atualizou para nós, né, em tempo real, o que a gente acabou de fazer. Então, tenho ações, tenho projeto de vendas e tenho o orçamento. Agora, eu quero criar um aplicativo, né, a partir dessas 3 aplicações. Então, eu posso vir aqui, criar aplicativo, ou também poderia vir, ó, configurações, criar pacote de conteúdo, tá? O procedimento é o mesmo. Vou vir por aqui, criar aplicativo. Aí o nome dele vai ser, vou colocar aqui, Treina PB
o nome do aplicativo, colocar oficial, descrição é um teste, não vai ter, vou carregar uma imagem aqui simbólica para nós, ok, publicando o aplicativo. Ele fala que esse processo pode demorar de 5 a 10 minutos, né? Em alguns casos pode demorar até um dia, depende da complexidade, né? Do peso da sua publicação. Então vamos lá, ele já gerou um link aqui para mim, eu poderia copiar e ir direto para ele ou ir direto para o aplicativo. Vamos ver aqui se ele já compilou esse aplicativo. Como é uma aplicação leve, né? No nosso caso aqui ele já fez. E aí como que funciona? Olha aqui, temos ações, as informações que a gente colocou lá, né? Ficou lá a página 1, a página 2, embora poderia ter ocultado, né, a aplicação. Eu já tenho aqui também o projeto de vendas com o painel, né? O legal assim é que fosse um padrão estético, né? Isso também ajudaria, como a gente foi criando com vários visuais, mas é mais para a gente entender a funcionalidade. Ok. E aqui, indo para o projeto de orçamento, a gente tem também, então, o que acontece aqui? A gente encapsulou 3 relatórios, né, dentro de um só. Criamos um aplicativo dentro do Power BI. Vamos voltar aqui para a página anterior, né, sair do aplicativo. Vou voltar aqui para o Power BI, deixa eu sair. Só quero fazer uma demonstração aqui para vocês, né, de situações posteriores. Então, vou voltar lá no Workspace, vou pegar o Treina PB. Se eu quisesse, ou se eu fizesse atualizações, essa parte é bem importante. Digamos que você fez uma atualização em algum desses reportes. Aí o que você tem que fazer? Atualizar o seu aplicativo. Porque se você fizer uma atualização em qualquer um desses projetos e não republicar, não atualizar o aplicativo aqui, essas atualizações não vão para o aplicativo. E você pode acessar o aplicativo por aqui também. Então, tem um aplicativo que eu acabei de publicar, também posso estar acessando ele por aqui. Então, essa é mais uma forma de você publicar, né, os seus relatórios do Power BI, né, fazendo a publicação dos reportes através de um aplicativo. Espero que vocês tenham gostado mais desse recurso. Até a próxima aula. Parabéns por concluir esse curso. Acredito que você se dedicou muito para chegar até aqui. Tenho certeza que não foi fácil, mas a sensação de vitória por superar mais esse desafio é fantástica. É assim que me sinto quando supero cada desafio. Isso é fazer a diferença. Foi isso que você fez até aqui e agora merece os meus melhores cumprimentos. E agora você pode relaxar um pouco, mas não muito, e já ir pensando no seu próximo desafio. Sempre existe um próximo degrau. E agora, mais do que merecido, você merece pegar o seu certificado, colocar em seu currículo e compartilhar nas redes sociais e demonstrar mais essa competência que agora você possui. E se quiser compartilhar o seu certificado no LinkedIn e marcar o meu perfil, eu terei o prazer de endossar o seu certificado e parabenizá-lo por mais essa conquista. Aproveite sua vitória. Agora vem comigo que eu vou te mostrar como pegar o seu certificado. Bom, quando você terminar o curso, você vai estar numa página parecida como essa, bem aqui onde nós temos o ícone de um troféu da sua vitória, você vai clicar em obter o certificado, mais uma vez, obter o certificado. Antes de eu clicar aqui em obter um certificado, pessoal, só um detalhe, ele tem que estar aqui todo verde, todo com essa engrenagem. Caso tenha algum ponto faltando, é porque você tenha possivelmente deixado alguma aula para trás, né? Todas tem que estar marcada para dar 147 aulas concluídas de 147 desse curso em específico, tá? Pode ser que o seu curso tenha mais ou menos, mas o procedimento é o mesmo. Então vamos lá, obter o certificado. Agora você pode conferir as suas informações, baixar o seu certificado e guardar ou compartilhar nas redes sociais. Basta você compartilhar, escolher a rede social que mais você gosta
vir aqui, por exemplo, no LinkedIn, compartilhar essa publicação e se você quiser me marcar, André Rosa, e eu ter o prazer de endossar o seu certificado. Outro detalhe, e caso você não tenha deixado a sua avaliação, eu vou te mostrar como fazer. Eu espero que você tenha gostado muito desse curso e possa nos avaliar bem. Basta você clicar nos 3 pontinhos, editar a sua avaliação e colocar aqui o seu comentário. Um grande abraço, muito sucesso e nos vemos por aí. Até lá!